acadêmica, Dona Nélida Dion. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Austrégésio de Ataíde. Excelentíssimo representante do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo de Alencar, secretário de Cultura do Rio de Janeiro, o poeta e escritor Gerardo Melo Mourão, demais autoridades civis, militares, religiosas, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores. Muitas vezes confessei que sou brasileira recente. Minha família no Brasil é mais jovem que as palmeiras imperiais do Jardim Botânico. Carrego comigo a sensação de haver eu mesma desembarcado na Praça Mauá no início do século, no lugar dos meus avós, em busca da aventura brasileira. A única saga que ainda hoje estremece meu coração. Temo, muitas vezes, haver chegado ao Brasil com irreparável atraso, não podendo, por isso, contar com uma memória familiar que me permita ir, com a frequência desejada, ao nódulo da nossa história, conhecer seus recônditos segredos, de bater a porta do nosso advento e recolher os fios de ouro da narrativa brasileira, ali embaralhados para sempre. Ninguém do meu sangue me legou a certeza de haver abalado os fundamentos constitutivos da formação do Brasil, ou me cobrou, por meio desta referida memória, o irrenunciável dever de traçar o país para que seu passado não se esvaísse em vão, ou me imprimiu a marca da legitimidade, de modo que meus sonhos fossem hoje o eco dos devaneios de outros brasileiros vencidos pela desilusão. Trago, pois, na imaginação, vestígio de uma viagem que não fiz com meu corpo e o gosto do sal inerente à travessia atlântica. Trago, sim, comigo, junto à atração pelo novo, as hesitações típicas de quem penetra um país pela primeira vez e desconhece os costumes locais implantados há mais de 400 anos. Graças, no entanto, a esta inexperiência e à curiosidade sempre insensada por um país que olha com paixão, que a vida não arrefece e os dias renovam na pira do cotidiano, respondo por encargos e sortilégios provenientes, muitos deles dos sentimentos que habitaram meus avós, Amada e Daniel, e meu pai Lino. Todos eles originários de uma Galícia povoada de lendas e de seres ansiosos por partir para longe e marcados ao mesmo tempo pelo instinto da volta à terra, por cujas montanhas circulavam os fantasmas dos celtas, esses indomáveis desbravadores do imaginário. Não sei a que intriga e ardil do destino meus familiares obedeceram quando apontaram no mapa de suas aldeias o desenho febril exaltado do Brasil. Afinal, cada homem viaja em busca de uma estrela que recebe o nome caro aos seus sentimentos e traz às costas a sacola da ilusão e da intranquilidade, escassos pertences que aquecem a vida e norteiam os rumos, e habilitam-nos ainda a dar o passo inicial nessa interminável errância pela terra, para que assim, sem reservas e temores, abandonemos os recursos que a própria vida se encarrega de substituir. E não é ela, esta carne inquieta, este coração de corça e touro que nos compra o amor, o instinto, a coragem, a traição, e irriga ainda nossas veias com o sangue da aventura? Foram, pois, esses seres galegos,
amorosamente acomodados à realidade brasileira, que me ofertaram um país de presente. Concederam-me os sentimentos iniciais de pátria, este conjunto de aspirações, de amargas e de frustradas coincidências, este território dos suspiros travados, de um finisterre além do qual existem o abismo e o degredo. Sobretudo, entregaram-me eles a majestade de uma língua que inaugurou a minha humanidade. Não sei que mestre, que mágico, que mãe misericordiosa, que amor desfeito no aluvião das montanhas me transmitiram a caprichosa convicção de que a palavra, espúria e nômade, tinha o dom de costurar todos os sentimentos e que a palavra ainda, associada à história secreta das nações e ao enredo indevassável do destino humano, se tornava a única chave com que forçar a porta do mundo, lacrada com cera e enigmas. Arrasto comigo os seres arcaicos e memórias coercivas. A caravela que navega no meu imaginário como herança insiste em que levantemos as velas. O vento que assopra conduz-nos pelas grotas de geografia indômita, vistoria palavras e sentimentos cravados no peito alheio. Espinhos de uma roseira que pende sob o fardo de juras e queixumes solitários. O Brasil, saído dessa fornalha, alimenta a fome verbal de seus filhos. Desde a infância, o mundo pareceu-me encantatório e perturbador. De início, colhi-o no regaço da casa e da própria fantasia. Depois, a realidade me veio por meio dos escritores e ainda de ilustres anônimos, todos criaturas de despudorado alento, que me fizeram crer nos mais intrincados enredos, e que, por falarem uns e outros a língua dos homens, haviam presenciado a vida passar. Tanto os escritores quanto esses rapisodos tinham a vantagem de se esfumar, tão cedo se lhe esgotava o ciclo narrativo. Logo, em seus lugares, vinham... Estamos esperando o senhor governador clandestinas, devíamos, tripulantes dessa caravela, exceder-nos no próprio ofício de narrar, sem reclamar, contudo, verdades ou certezas, uma vez que as palavras procediam comumente do forno da mentira, e mister fazia-se roubar nacos da existência vizinha, de pecado mais fornido que o nosso. Não, a realidade não era o que eu via ou o que se deixava tocar. Seu arcabouço, muito além do previsto, tinha como substância a nossa história conjugada a outras tantas histórias produzidas ao mesmo tempo por todos os vizinhos do mundo. Mas foi na língua portuguesa que encontrei pouso e graça. Sobre ela, debruçada a cada manhã, ungida pelo seu exigente desafio, professei-lhe sempre intransigente amor. No livro A Força do Destino, de 1978, ao invectivar Leonor e Álvaro, personagens recalcitrantes, a acatarem um modelo narrativo que lhes propunha, assim lhes falei sobre esta língua. Unicamente por minhas mãos ingressariam ambos na língua portuguesa, que é, como expliquei a Álvaro, um feudo forte e lírico ao mesmo tempo, um barco que até hoje singra generoso o Atlântico, ora consolando Portugal, ora perturbando o Brasil. E porque esta língua tem vocação marítima, entende bem os impropérios do vento, mais que qualquer outra se deixa levar pelos sentimentos. Os ais e os prantos a seduzem tanto que esta língua busca as estradas de ferro para medir de perto a intensidade das mágoas que só ganharão corpo e expressão através de seus recursos. E porque ela se orgulha do que é humano, esta língua portuguesa, de rosto e sexo ardentes, é capaz de saber, apenas pelo apito do trem, se quarta-feira é dia de usarem os amantes quando se querem perder para sempre. E como está em todas as partes,
É privilégio seu provar a saliva de qualquer beijo, sentir-lhe a densidade do sal, pois quanto mais salgado o beijo, mais as desesperadas palavras do seu patrimônio ganharão saída pelos poros, os olhos arregalados. Nestas horas, como de propósito, a língua estimula os lamentos africanos que lhe foram incorporados nos últimos 500 anos brasileiros. Com eles, ela ganhou força e ardência, ficou uma língua morena. Talvez por isso se comova com tanta facilidade e se solidarize muito mais com um corpo em frangalhos do que com quem sai altivo do embate amoroso. Tornou-se a língua portuguesa plangente, de índole excessiva, e deseja que usem 20 de seus vocábulos, quando apenas 3, talvez, expressem parte dos seus sentimentos. Daí esta língua precisar de que seus amantes se excedam, imagine o coração incapaz de novo afeto. É nessas horas que a língua, sob tão grave ameaça, ganha dimensões impensadas. Usa da pena de Camões, Cecília, Machado, Clarice, só para não perecer. Ela quer ser usada até mesmo pelos sentimentos menos nobres. Não lhe falem jamais de poupança, nem pensem conferir-lhe a sobriedade, que não seria outra coisa que prendê-la com cordas às camas secas de um quarto de hotel com luz. Eu avisei para ele disse que quando ele chegasse, ele avisou para ele. Senhoras e senhores, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhor governador do Rio de Janeiro, doutor Moreira Franco. Cabe-me aqui evocar a figura de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, a quem sucedo nesta cadeira número 30. Faço-o com o temor de falhar ao reconstituir uma matéria feita de carne, cerrada em delicado casulo, aquecida a cada dia enquanto viveu pelo sagrado fogo da paixão humana, do desatino do sonho, da realidade polifacetada. Assim, pois, como definir a casa interior de um homem de semelhante magnitude? Fotografar-lhe a alma, este labirinto sem paredes, rabisco nervoso esboçado no vazio. Unicamente Aurélio poderia, estando presente, desatar o nó de seu universo, ajudar-nos a submergir em seu oleoso mistério. Falar-nos, ele, de sua iniciação nesta língua portuguesa, dizer-nos em que instante compreendeu, sob a custódia das próprias emoções, que o homem não passava de uma espécie condenada a pensar por força de cada palavra pronunciada. Esse sentimento, porém, de que a língua deu início ao homem, há de lhe ter vindo sem pressa, lá na sua longínqua Alagoas, uma franja de terra vencida pelo mar e rios sempre em permanente busca do Atlântico. Entre o calor da comida caseira e do afeto familiar. Ali, em Porto de Pedras, onde viviam, as palavras graçavam, generosas e daninhas. Desde cedo descobrira que essas palavras, contraditórias entre si quando postas juntas, constituíam um enigma de ordem poética contra o qual esbarrava como cego. Havia que descerrar o véu dessas criaturas verbais. Em casa, a mãe, Dona Maria, olhava o marido com zelo, quando este se desmedia em cumprimentos pela vizinhança. Seu instinto de ordem advertia o filho que cuidasse da roupa, da casa. O leite talhara-lhes justo naquela manhã. Resignada, a falta de moedas no lar não lhe impugnavam a paz familiar. Talvez endereçasse a este filho expressões que lhe sobraram das leituras feitas em voz alta pelo então noivo, seu Manuel, um homem todo pachola. Expressões que, como se haveres fossem, conservava dentro da gaveta, junto às galas típicas dos domingos festivos. Louro, de olhos cor de mel, o menino Aurélio sorria compadecido. Com 10 anos apenas, tudo armazenava naqueles dias. Aprontava-se para captar os gestos da mãe, para melhor defini-la no futuro. A mãe queria abrir a porta da inteligência daquele filho sensível e ígneo,
absorto diante do mar, à deriva da inspiração e do sol, a percorrer desabrido as praias do litoral lagoano, enfeitadas de coqueiros, jangadas livres, areia escaldante ao alcance da mão. Tudo ali em proporções desmedidas, igual ao Brasil. Alfabetizou-o pessoalmente. Segundo ela dizia, queria desasná-lo, restaurar-lhe, através da leitura, a condição humana, arrancá-lo da penumbra a que a ignorância condenava. Aurélio preferia ouvir o pai, seu Manuel. À noite, levavam as cadeiras para a calçada. A brisa colhia-os primeiro ali que na sala, com o proveito de verem e serem vistos, incluídos assim todos no rol humano. As palavras do pai, a serviço de uma fantasia que o arrancava dos circunscritos limites de Porto de Pedras, perpetuavam, através do filho, as histórias que lhe brotavam da memória, como se pudessem os dois, mediante essa fórmula simples, alcançar Portugal, do outro lado do oceano, de onde a família se originara. Para enriquecer seu relato e atender aos reclamos da história contada, seu Manuel adotava desvios que realçassem um tecido de sonho, resistente e palpável, querendo provar que a vida, apesar de restrita naquele vilarejo, ela ardia, mas havia que buscar, onde fosse, uma outra, farta de amor e risos. A família unida amassava o pão diário naquele confim esquecido. O Brasil, para eles, não passava de uma abstração, uma geografia que preenchiam com imaginação e espírito cívico, espécie de livro a que não tinham acesso e de árdua leitura. Os ruídos do Rio de Janeiro, as ocorrências nacionais, chegavam-lhes abafados. Desse modo, pai e vizinhos urdiam, por conta própria, enredos compatíveis com a única forma de experiência que conheciam. Cometiam, em conjunto, a bravura de confirmar a realidade. Por sua vez, Camaragibe, onde Aurélio nascera em 1910, Porto de Pedras, Porto Calvo, bem cerca e mais ainda ao norte, eram terras propícias aos contos rendados, sem começo e fim. Os ecos da utopia negra, como exemplo, sediada no quilombo de Palmares, próximo dali, repercutiam entre eles sem carecer de recuar no tempo. Davam natural guarida ao lendário Gunga Zumba, ao aguerrido Zumbi, heróis que a morte não varrera. Aurélio tivera a sorte de nascer no Nordeste, enclave agudo da imaginação brasileira. O Brasil iniciara-se perto daquelas dunas e perplexidades, moldura perfeita para agasalhar lendas e gratas ilusões. À beira da soleira da casa e da praça, eles acolhiam os andarilhos, seres de apurado sentido deambulatório, que lhes traziam notícias de longe, a vida chegando-lhes por empréstimo. E recebiam ainda cantadores que, sem moradia e rumo, se pareciam aos goliardos, egressos da Baixa Idade Média, como aqueles da Europa dos séculos XII e XIII, também aqui, seus clamorosos improvisos irrigavam a região com poesia desavergonhada, atuante, satírica, cheia de enganos e astúcias. Sem cerimônia, misturavam eles feitos da República, quase recente, com outros oriundos da Península Ibérica. O menino recolhia os mitos com entusiasmo. Alguns, de melancólico sebastianismo, não haviam, de certo, nascido em Alagoas. Nem sempre comeram com eles farinha e carne de sol. Embora esses mitos agora, intrusos e insaciáveis, se acomodassem nas cercanias e até mesmo se sentassem sobre o balcão da loja do pai. Desses cantadores, Aurélio aprendeu cantigas e assimilou o sentido teatral do mundo. Registrava emocionado aquela prática poética nascida do anseio daquele povo, cujas palavras, antes mesmo de se atomizarem, de retornarem às suas origens e, portanto, ao recato humano, ganhavam na fala popular novas evidências, outros estados. A mãe tinha razão. Aurélio não largava de olhar o mar. Quem sabe ansiava surpreender, por obra de milagre, as primeiras naus portuguesas prestes a desembarcarem no Brasil,
despejando entre nós as idiosincrasias de uma Europa seiscentista e ainda aventureiros que traziam debaixo das axilas, entre o suor e a avidez da aventura, aquela língua portuguesa que o menino se preparava para amar. Uma língua que, mal chegada aqui, conheceu o vazio na matriz mesma do seu coração e que ouviu, por força dos dilemas impostos pelo novo continente, o arfar da doída nostalgia que se sucede a qualquer espécie de exílio. Uma contração naquele instante necessária para o Brasil passar a ser, ao reverter tal oco provisório, a nova pátria desta língua. A família precisou deixar Porto de Pedras. Em Porto Calvo, agora, terra da mãe, restava-lhe o consolo de ali também as intrigas entrarem pelas frestas das janelas, reduzindo a distância entre o desejo e a frustração. Nesses cenários alagoanos, os escassos atos diários, vencendo a modorra da tarde ensolarada, infundiam-lhes ânimo e conformidade ao mesmo tempo. O cotidiano, para a maioria, terminava como simples depósito de feitos que dificultavam o culto ao imaginário. Adolescente e curioso, Aurélio seguia o caminho da imaginação das palavras, como se fora um Fernão Mendes Pinto a peregrinar. Em vez de dizer que visitou o reino da China e da Tartária, apronta-se ele a proclamar, diante do cristal da língua, o fulcro mesmo das palavras. Já não é mais quem só ouve e acumula. Inicia-se nele prolongada ascese intelectual que só a morte há de pôr reparos. Sob a inspiração do casario local, que retinha vestígio de antiga elegância, apura suas maneiras, atento aos trejeitos sociais. Divaga entre as ruínas da igreja de Nossa Senhora de Apresentação, datada em 1630, e ali pensa ver o vulto de Domingos Calabar, a assombração que a sedícia e o malogro da invasão holandesa no Brasil o obrigaram a penar sem resguardo. Na escola, sua inteligência entusiasma o professor José Paulino, que cobra do pai um dicionário e uma gramática de francês. Pedidos inusitados naquelas paragens. Aprende a fruir as linguagens dos homens. Para melhor compreendê-las, estabelece analogia entre elas. Nota-lhes o caráter profano e sacro, mistura admirável. Naquelas regiões, a feira e a igreja, vizinhas integradas, quase réplicas medievais, constituíam universos que guardavam entre si confidências, cortesias, salpicadas e irreverências. No átrio, em dias de quermesse, as palavras, festejadas pelo povo em escala que ia do sublime ao escárnio, selavam a aliança entre os poderes do mundo. Oriundo de lar temente, em que o pai jamais pronunciava o nome de Deus em vão, Aurélio desenvolve, ao lado de outras virtudes, rara afabilidade no trato. Sua gentileza era tão esmerada, vespertina, que mais parecia um aristocrata rural que recebeu como prêmio o direito de nascer no seio do povo. Poucos homens terão sido galantes como Aurélio, de galanteria solene, pícara, respeitosa. Nela, a prática social ganhou foros éticos. Todos os seus atos asseguravam que a cortesia entre os mortais encerrava uma lição de ordem moral, um postulado político. Tento agora serzir retalhos da história de Aurélio, apoiada em seu livro Dos Mundos, publicado em 1942. Esses contos, cobrindo infância e adolescência, arrastados pela floresta, deixando tombar no chão pedaços de miolo, sobejas esperanças, com a confiança de virem logo a ser resgatados. Também Aurélio deixa-nos transparecer, nesta obra, que o inventário familiar, sua gênese, portanto, é a essência de sua matéria narrativa. Ao fazer em algum desses contos uso ostensivo da primeira pessoa, voz de internecida densidade, torna-se ele avalista dos próprios sentimentos e dos lamentos da sua grei, ainda que adote sobriedade quase ática, como se a revelação do conteúdo ficcional aflorasse do ponto de vista de um narrador oculto.
A sua incursão pelo discurso da memória, gênero assinalado pelas pegadas do constrangimento, não tolhe a criação de personagens antológicos. No conto O Chapéu do Meu Pai, o filho, ao observar o pai no caixão e à vista do velho chapéu, frágil herança de toda uma vida, sucumbe às lembranças. Pendido o objeto do porta-chapéus, só lhe faltava um formilho que, em substituição à cabeça do pai, desse forma à sua copa. O autor, porém, elegendo o chapéu como epicentro do drama, multiplica emoções suas e da família, realça os costumes da época, esmiuça os devaneios das vilas do interior, cujos rastros, sob o signo de uma verdadeira sociologia dos sentimentos, são preservados de forma quase documental. Com tal perfeição, o escritor desenha em 2 planos a história desse pai, um estático, o outro insurrecional em matéria de tempo, que logra devolver-nos, como se vivo fora, a figura do pai. Notável da mesma forma é o retrato de Cândida Rosa, sua avó. Uma mulher que esparge crueza e contradições, mas com rigorosa observância às pesadas limitações impostas a uma mulher da sua condição social. Ao descascar-lhe a alma agreste, Aurélio fustiga-a com um desconsolado afeto. É com maestria que Aurélio elude a fatalidade desta voz individual. Através de urdida dança temporal, transporta-se e as suas criaturas para o âmago dos folguedos e rancores humanos, equanimemente repartidos entre todos. E ao aguçar o caráter evocativo dos textos, torna-os comoventes peças coletivas que parecem emergir da criação puramente ficcional. Frente a nós agora surgem outras vinhetas, memórias esmaecidas. A família de seu Manuel, já acomodada no barco para tentar a sorte em Maceió. O mar, para aquela gente, era a estrada natural. Esta viagem, porém, rompe de vez a bolha inchada pela fantasia e pelo tempo ocioso que unia pai e filho. O capitão, apesar do curto trajeto, cumpre todos os rituais. O apito selou-lhes as despedidas. Queriam deixar para trás um Brasil que lhes empurrava pela goela frituras gordurosas e parcas esperanças. Do convés, Aurélio contemplava mares que sabia existir no horizonte do mundo. Para ele, alvoroçado, as águas da pátria simbolizavam a língua e a imaginação da sua gente. O barco vencia Passo do Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Paripueira, as praias de Prata, de Jatiuca, de Pajuçara, nomes da alma. Em Maceió, retoma os estudos, desenvolve veleidades literárias, fala dos poetas com feliz acerto, aprende de cor poemas na íntegra, descobrira a prodigiosa memória a serviço de sua expansão cognitiva. Para aumentar a precária renda familiar, emprega-se no comércio, pratica tarefas serviçais que lhe burilam o espírito, a intensa humanidade. Mais tarde, leciona aos colegas, exercita o ofício que lhe confirma o fervor na aprendizagem humana. Paciente e obstinado, reparte seu tempo. Adquire, com folga do ordenado, a gramática de Maximino Maciel e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. 2 aquisições que ajudam a definir sua vida. Estuda a língua à exaustão, aplica-se a conhecê-la. Ao intensificar o convívio com os livros, assinala as frases com as marcas da sua paixão. Elas hão de servir-lhe um dia para as suas abonações. E se muito depressa apreende o significado dos vocábulos, logo pressente que lhes faltam outras acepções. A vida cobrando-lhes, pois, novos valores. Estuda-lhe, além da psicologia, o estilo único. Prepara-se para devotar-lhe longo estudo. E, a despeito da profunda admiração por tal mestre, arroga-se a licença, poucos anos depois, já em pleno exercício crítico, atividade para a qual, aliás, demonstra vocação e bom gosto, de fazer reparos a certos expedientes do genial escritor, no seu ensaio Linguagem e Estilo de Machado de Assis.
O jovem crítico, que igualmente se manifestará com admirável cuidado sobre Eça de Queiroz, Gonçalves Dias, Simões Lopes Neto, seu livro, em especial Território Lírico, dão provas desse talento, observa que nos indivíduos pobres, esforçados, como é o caso de Machado, encontra-se mais aceso o gosto pela correção da língua. Dificilmente ocorre-lhes a audácia de romper com a tradição, com os parâmetros da língua, havendo o mulato Joaquim Maria encontrado, através do soberano domínio da língua, os meios adequados para superar a modéstia da própria origem. Seduzido pela tentação de dar, tão jovem ainda, testemunho de independência crítica, Aurélio aponta em Machado aquilo que considera hesitações no seu estilo. Abuso de palavras, de expressões, avanços e recuos que julga, nas frases, meros tropeços, e dos quais resultariam, às vezes, a sensação de monotonia na leitura de certos textos. Atenta para o desabafo ou a ironia de Machado, quando este comparou o próprio estilo ao caminhar dos ébrios. De certo, Aurélio reforça a sentença amarga de Silvio Romero, para quem o romancista sofreria, por força da sua gaguez, de uma perturbação qualquer nos órgãos da palavra. Por outro lado, enternecido, Aurélio detém-se na alma secreta de Machado, um criador sucumbido ante o acúmulo de dúvidas e descrenças. Enfatiza com propriedade que buscou ele na arte, derivativo ao calado martírio, resultando dessa verdadeira busca do santo graal, extraordinário e insuperável conjunto narrativo. Com a vitória da Revolução de Outubro de 1930, sem luta armada em Alagoas, inicia-se ali o sistema de interventores. A cidade floresce na área cultural. Brilhante geração de jovens converge para Maceió, comprime-se no bar do Ponto Central, entretida em longas tertúlias. Irreverentes, passam o país em revista. Com aguçado filtro político, insurgem-se contra a sociedade que amesquinha o homem. Querem, como escritores, retratar sob uma ótica comprometida a vida do Nordeste. Subjugados, porém, pelo espelho embaçado da história, longe estavam de supor que a glória rondava o grupo, formado por Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Valdemar Cavalcante, Raul Lima e tantos outros. Sob o impulso da amizade, Aurélio testa o talento junto aos companheiros, define sua vocação de infatigável homem de letras e, a despeito dos embaraços econômicos, cumpre o ritual do prazer, das descobertas, vive com rara intensidade. Após formar-se em Direito e dirigir a Biblioteca Municipal de Maceió, instala-se no Rio de Janeiro em 1938, em pleno Estado Novo. Contratado para professor do Colégio Pedro II, publica com frequência artigos na imprensa carioca. E, por sugestão de Manuel Bandeira, passa a colaborar no pequeno dicionário da língua portuguesa, respondendo pelos brasileirismos do mesmo. Conhece Paulo Roney, recém-chegado da Europa, que se surpreende com sua erudição. Unidos por amizade fraterna, dedicam-se juntos, ao longo de 30 anos de exaustivo esforço, a organizar Mar de Histórias, uma antologia de rigorosa seleção de contos e narrativas curtas, cujas primorosas traduções e enriquecidas notas críticas revelam em 10 volumes admirável repertório narrativo que abarca os primórdios mais remotos da civilização, a partir dos primeiros textos sagrados até expressões da contística moderna. Irresistível recenseamento que confirma haver o homem trazido desde sempre consigo, ativa e perdulária, a matriz da criação. Por todos agora chamado de mestre, Aurélio não se descuida, no entanto, do mundo afetivo, lavra preciosa, constituído de amigos e filhos, de Marina, companheira sempre presente e devotada. O temperamento do mestre homenageia a existência com exultante espírito. Ri, canta modinhas, genuflexiona-se, onde seja, dando provas públicas de admiração aos amigos. Ama os frutos da terra, Deus seja louvado. Emerge da sua biografia um ser filiado às obras humanas e afeito às instâncias absolutas da língua. Moral e intelectualmente esculpido para fazer o dicionário que respondesse à curiosidade brasileira pelo idioma, o desafio mais dramático da sua história pessoal. Afinal,
Procedia do mundo clássico a assertiva de que a palavra era uma sombra cercada de equívocos, em torno da qual havia a imprecisão, a dúvida, o erro humano ao ajuizar seu peso e sua medida. Quem sabe a palavra podendo ser substância untuosa, oriunda da baleia Moby Dick, perseguida pelo desvairado capitão Ahab. Mestre Aurélio, porém, apossou-se das palavras como se tivesse a língua portuguesa inscrita na genética do seu espírito, empenhado com desmedida devoção em descobrir as regras universais da linguagem. Cúmplice desta língua, o país por inteiro, isto é, as palavras, desfilavam à sua frente enquanto exercia o labor de lexicógrafo, sofrendo todas elas, indistintamente, o assédio dos sentimentos e, por isso, capazes de reproduzir o que estava mais próximo do pensamento e da emoção. Apegadas à memória coletiva e aos registros históricos, traziam elas consigo o estigma da perpetuação. Reproduziam com volúpia conceitos, temas, mentalidades humanas, favoreciam o alargamento do mundo das ideias, propiciando num átimo a sua revelação. Aquele sentimento, enfim, de que por existirem as palavras, o nosso pensamento autoriza-se a atingir raras culminâncias e empenha-se ainda para que a emoção expresse um estado comum a todos os homens. Com pertinácia, noite e dia, mestre Aurélio persegue o mundo aparentemente inanimado e abstrato dos vocábulos, no afã de defini-los. Sua polida sensibilidade amola, afia, esmerilha as palavras. Conciso, descreve-as, legitimando suas acepções, sem perder de vista a superfície poética, a vizinhança do humano que as palavras aportam no seu bojo, espécie de criaturas com as quais engendramos intrigas e fazemos amor. Na feitura do novo dicionário da língua portuguesa, que se enfileira em importância ao lado dos Oxford, Larousse, Webster, Zincarelli, do dicionário da Real Academia Espanhola, transita mestre Aurélio pelos secretos escaninhos do idioma, para tanto habitando o silêncio, a penumbra, a cerração, a névoa, as pautas musicais de cada vocábulo, conferindo sua luminosidade e reverberação. E para que o novo dicionário Aurélio pudesse ser o que é hoje de fato, a feliz recolha do rosto brasileiro, o mestre não ensurdece aos apelos do idioma que lhe chegavam por meio de escritores, dos marginais, dos políticos, dos rufiões, das festas populares que lhe ressoavam na lembrança. Com segurança, ele abriga no seu dicionário a insolência do idioma, a escatologia que ele comporta. Enquanto compila os estados oficiais da língua, sua natural saturação, quer lexical como semântica, atende igualmente às camadas interditas que, banidas embora na aparência, forram e dão consistência à nossa obscura alma, ao nosso voluntarioso e intransigente desejo. Esforça-se o mestre por não assumir compromissos com a moral de salão, imposições teológicas e hierárquicas. Inclina-se com seus registros ante a insolvência das instituições políticas e sociais. A palavra é uma chibata à disposição de quem a reclama. Mestre Aurélio decide absorver a gíria que quase não difere fonética, morfológica e sintaticamente da língua ordinária. Ele reconhece que a gíria, fazendo uso de procedimento astuto, dissemina-se pelo corpo social de forma a abandonar a esfera grupal onde foi concebida. Assim, o que no princípio era matéria dos iniciados, tratou o novo dicionário Aurélio de acolher. Pois que essas gírias tinham a função de cobrir vazios, expor sentimentos inusitados, radiografar mazelas típicas de uma época. Por sua origem popular, mestre Aurélio mostrava-se sensível a tais rogos. Dizia-lhe a intuição qual palavra, precisamente, teria força persuasiva frente aos contemporâneos para não vir a ser expulsa da cidade do verbo.
Portanto, mais do que operar com os preceitos do idioma, sabia ele que o coração orientador desta mesma língua pulsava nas ruas, nas praças, especialmente dentro dos textos de criação, em seus escritores, cujas frases, às vezes, em inspirada síntese, captavam o espírito de uma sociedade. Na poesia dos longos anos de Mestre Aurélio, ele lutava com denodo e sacrifício pessoal pela sobrevida de cada termo, tendo ao lado a sua equipe de trabalho, Marina, sua mulher, Margarida, Elsa, Estela, Campelo, Giovanni. Um homem, sem dúvida, fiel e sensível à expressividade que emana das locuções, aos ruídos que as palavras fazem em marcha forçada para reter as realidades humanas. Que nenhum pesar, júbilo, secretos fluidos fiquem sem batismo, conheçam o desterro. Eis o mistério da fé transfigurado em palavras que escoram a alma popular, a relíquia da memória. Palavras nascidas em algum rincão descuidado de um Brasil sem fim, reforçadas, porém, nos presépios, nas casas de tapera, sem luz. Centrífuga, aliciante rodamuinho, a palavra vence o tempo, consome gerações em sua impiedosa máquina semântica. O novo dicionário Aurélia Final, publicado em 1974 pela editora Nova Fronteira, graças ao descortino de Carlos Lacerda e Roberto Rietti, torna-se um tesouro léxico, faz de Mestre Aurélio legenda viva do seu tempo. De certo, o livro angular da nossa cultura, contempla ele extensamente, com seu sentido aglutinador, a dicção engenhosa e autônoma de cada região. Fala-nos esse poderoso livro de um país vigente, de voz sonora, e a cuja acústica devemos as límpidas badaladas que nos chegam do mais longínquo carrilhão. Como se por intermédio desse dicionário nos forçássemos de novo a mapear o Brasil. E por meio dele ainda prosseguíssemos a auscultar aquelas realidades gestadas pela nossa insaciável urgência de expressar o mundo e a natureza humana. Aqui estamos, Mestre Aurélio e eu, repartindo essa cadeira número 30. Neste 3 de maio de 1990, em que cumpriria ele 80 anos. Juntos agora, recolho sua sombra, sua doce memória, para trazê-lo a mim sempre que nesta casa eu estiver. O destino afortunado une-nos a partir de hoje. Juntam-se a nós, formando cortejo, outros antecessores. Os mortos, quando respeitosamente convocados, reassumem formas de outrora e acatam as novas que lhes atribuímos como preito de saudade. Fazem-se de repente jovens, e seus rostos, tocados pela graça, arfam entre nós delicados, livres de sobressalto. Em cada canto vejo Machado, Nabuco, tantos outros. A vida não teve poder de apagá-los de uma casa que sempre lhes pertenceu. Observa ainda Pedro Rabelo, ilustre fundador desta cadeira, que teve Pardal Malé como patrono, sucedido por Heráclito Graça, filólogo e estudioso dos clássicos portugueses. Um beneditino nos estudos vernáculos, no dizer de Antônio Austregésilo, seu imediato sucessor, e que, por sua vez, mereceu de Mestre Aurélio, em 1961, ao herdar-lhe a cadeira, oração de sincero louvor. Antônio Austregésilo ganhou notoriedade como humanista de estirpe e escritor, fino retratista, entre outros, de Tobias Barreto. Sobretudo como emérito professor, médico, uma mente centrada na ciência. Aliás, todos os ocupantes dessa cadeira número 30 deixaram-se subjugar pela magia da língua portuguesa. Meus amigos, chego à Academia Brasileira de Letras, trazida inicialmente pela paixão da linguagem e pela fidelidade à imaginação, esse território pelo qual transita a liberdade. Nesta jornada me secundam companheiros de ofício, amigos, familiares. Rostos que vi de repente, rostos que vi de relance e jamais pude esquecer. Meu coração, sobretudo, contrai-se agradecido à minha mãe Carmen, a melhor amiga, o mais nobre e dadivoso guia.
Aos senhores membros dessa academia que me acolheram com generosidade quando lhes bati a porta pela primeira vez, declaro-me sinceramente honrada. A esta casa cheguei, não tangida pelas glórias que não consolam, quando tanto nos falta ainda por fazer. Vim em busca, sim, do convívio enriquecedor, do ensejo único de privar com a preciosa memória que emana dessa histórica instituição. Sei bem que a vida nos regala sentimento de transcrição penosa. Sob a égide, contudo, dessas emoções, quantas delas sem nome, reunimos-nos aqui, agora, trazidos pelo consolo de nossas discretas crenças. Certos, porém, de que enquanto formos capazes de honrar a modesta aliança que até em meio às trevas estabelecemos com nossos respectivos sonhos, terá valido para nós esta viagem que cada qual iniciou na fonte mesmo da sua origem. Uma viagem que nos leva a buscar, aflitos e solitários, as provas do amor humano. Este amor que, embora revestido de 1000 máscaras, sempre nos chega sob a guarda da comoção. E é ele, signo maior da nossa augusta humanidade, que ora invocamos, para que seu cetro e manto nos cubram nesse momento, quando, comovidos e expectantes, veneramos todos a língua portuguesa, irmanados, uma vez mais, em torno desse país chamado Brasil. Muito obrigada. Vai na frente.
favor del Supremo. Excepcional, memória de um grande brasileiro, servidor com pouco das letras nacionais. Dou a palavra ao acadêmico Antônio Monteiro para um breve discurso sobre José Olímpio. Convocando-me sem qualquer aviso prévio para dizer algumas palavras sobre José Olímpio, grande editor, cujo silêncio consterna a todos nós. Só pode ter nesta casa, ao invés da minha palavra, a convocação para o nosso minuto de silêncio. Senhor presidente, está cumprida a minha missão. As criações poéticas se assemelham às criações teológicas. Ambas trazem o emblema da noite, ostentam o final da escuridão em que foram elaboradas. Delas não se pode separar a carne e o espírito, o movimento dos corpos e a passagem dos pensamentos. Esses frutos, o silêncio do amor, e do segredo, atingam o mistério original de sua própria geração e nascimento. Jamais teremos uma resposta segura para a existência dos homens das criações humanas, a não ser que atendem a uma necessidade do mundo. Só a vida explica a vida. Tudo que nasce, fruto do cálculo ou da paixão, tem a sua razão de ser. No universo em que vivemos, nada é excessivo ou exorbitante. Engastado no tumulto de desordem aparentes, tudo obedece a uma ordem secreta que tem a sua justificação na própria circunstância de existir. Nessa interminável respiração de coisas e seres vivos que nos rodeia e converte a cada um de nós no protagonista do aqui e do agora. Como romancista, pertenceis à linguagem, à linhagem dos que escutam essa longa respiração do mundo. Em vossa obra, ouve-se a voz vinda de longe, do escuro território que sua linguagem tem o poder de iluminar, dos passados escondidos no passado, da distante geografia maternal. Foi, de certo, esse enraizamento físico e espiritual que fez prosperarem os rumores que vos apontaram como escritora galega naturalizada brasileira. Conduzida depois que fostes eleita, representaria, se verdadeira,
uma colisão estatutária com esta casa, extremamente ciosa da naturalidade de seus sócios efetivos. Embora a Academia Francesa, modelo da nossa, já tenha estabelecido o primado da expressão literária sobre a nacionalidade, ao eleger, em tempos recentes, o norte-americano Julian Green e a belga Marguerite Yourcenar. Apresso-me a dizer que nenhum de nós cometeria a indelicadeza de pedir a vossa certidão de nascimento, pois isso nos faria conhecer as vossas primaveras acumuladas. No reino da polidez em que ora ingressais, com o vosso sorriso misterioso, a idade das senhoras acadêmicas é um segredo que guardamos a 7 chaves. Só o revelamos e assim mesmo premidos por uma comemoração inevitável quando elas completam 80 anos. Não deveis temer que a sombra de alguma contestação retardatária diz-me a claridade deste instante que tanto iluminaste com vosso fervoroso discurso de recepção. Há testemunhas oculares de vossa infância em Vila Isabel. E aí está a vossa obra, uma das mais genuínas já escritas em nosso país e em nossa língua, para enxotar as imaginações desabridas dos que vos viram menina, sofrendo galhardamente os grandes frios e as grandes neves da Galícia. Ou asseguram que as vossas constantes viagens ao exterior não vos levam a congresso de escritores, e sim constituem meras inspeções de rotina às terras vastas e aos solares vetustos que, em boa hora, herdaste de vossos antepassados. Aliás, atrevo-me a sustentar que a culpa dessas fantasias que vos transformam numa personagem de romance de Nélida Pinhon reside em vosso nome volátil como a libélula, com acento agudo que o alça a firmamentos longínquos, e o tilo que, no sobrenome, o devolve abruptamente a uma penhascosa imensidão terrestre. Sois nossa. Hoje, esta casa vos recebe para sempre, e nós, e os que nos sucederem, haveremos de guardá-los, como os vossos ancestrais guardavam os daguerreótipos familiares. Vós, que escrevestes a República dos Sonhos, e tendes uma preocupação obsessiva pelos laços de sangue e os conflitos ocultos ostensivos da vida familiar, e acreditais na aristocracia do povo, desse povo que conta as histórias intermináveis que tanto amais, vós passais agora a pertencer a uma nova família. Como em vossa obra, sob o signo das filiações e dos parentescos, das gêneses e sucessões, do conúbio do profano com o sagrado, do humano com o divino, essa nova família não se compõe apenas de seus figurantes visíveis, que ora vos rodeiam com seus uniformes que contam também a história da passagem dos anos e das ilusões. Delas se incluem os que não podem ser vistos pelos nossos olhos, nem tocados pelas nossas mãos. Na cadeira número 30, que passais a ocupar, asilas, como em todas as outras, a memória tênue que atravessa os anos e nos devolve a um passado que é quase sempre cinza e esquecimento. Com os seus romances O Hóspede e o Lar, Pardal Malé, o vosso patrono foi, ao lado de Júlio Ribeiro e Aloysio Azevedo, um dos introdutores do naturalismo do Brasil. No campo social, ergueu um estandarte revolucionário, como comprova o seu livro Pelo Divórcio, no qual prega a medicina da separação definitiva para os casais desavidos. Pedro Rabelo, o fundador e primeiro ocupante da cadeira número 30, escolheu para patrono.
Mas quem foi Pedro Rabelo? Sabemos apenas que foi um dos figurantes literários da segunda metade do século XIX e viveu desembaraçadamente o processo estético em que o romantismo, o parnasianismo e o realismo ao mesmo tempo se entrechocavam e confluíam, produzindo essas obras híbridas bebidas em várias fontes e movimentos e amparadas na diversidade psicológica das experiências particulares. Em sua bagagem figuram ópera lírica, um livro de contos e alma alheia, um livro de versos, e alma alheia, um volume de contos. E é tudo. E esse tudo que é nada, ou quase nada, rodeia o seu sucessor, o gramático Heráclito Graça. Esta academia nos faz conviver com o esquecimento e a má memória dos homens. Pardal Malé, Pedro Rabelo e Heráclito Graça são nomes alvejados pelo olvido, mas nós os guardamos. E a evocação periódica, nos instantes festivos como agora, ou quando em nossas reuniões semanais nos rendemos ao prestígio das efemérides, coincide com o nosso propósito de duração, ou mesmo com a ambicionada imortalidade, que às vezes dura menos que o voo de um pássaro ou um suspiro de amor. A propósito de Heráclito Graça, permito-me contar um episódio que lhe atribui. Em artigo de morte, o velho professor é visitado por um antigo aluno que se desculpa por não ter vindo mais cedo. Diz-lhe: não lhe visitei antes, querido mestre, porque estava viajando. Terminada a visita, Heráclito Graça, com os olhos rasos de lágrimas, volta-se para sua mulher, quase viúva, e se queixa num desapontamento quase póstumo. Eles não aprendem nunca. A Heráclito Graça, aplicado a corrigir os erros gramaticais dos homens, sucedeu Antônio Austrégésilo, munido da ambição mais vasta de consertar os desvios e distúrbios dos corpos e das mentes. Fundador de uma escola brasileira de neurologia, que se destacou pela sua irradiação e o reconhecimento fervoroso dos discípulos, Antônio Austrégésilo se debruçou em sua faida de grande médico e professor universitário sobre o universo das lesões cerebrais. Na madureza científica, avançou pelo caminho da investigação do inconsciente humano, estudando essas lesões invisíveis que não marcam os corpos e transitando num território que é o da psiquiatria. A nova e última posição assumida pela sua pedagogia prestigiosa e empenho curativo, exprimia uma visão totalizadora da medicina, centrada na clínica geral e no espetáculo dos corpos inseparáveis das almas. O antecessor de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira procurava achar no inconsciente a chave perdida, capaz de abrir uma porta quase sempre fechada. E essa procura palpita nos seus livros, escritos no enrodilhante estilo Art Nouveau. Há uma similitude entre a atuação dos neurologistas, psiquiatras e psicanalistas e o nosso e vosso ofício. Também interrogamos os males e desastres que afligem esse estranho animal que é o homem, o qual, desde o início do mundo, atrai a atenção desmedida dos seus semelhantes dotados de linguagem artística. Diariamente, sentamos-nos à nossa mesa de trabalhos e continuamos a tarefa, interrompida na véspera, de desvendar os segredos e as misérias dos filhos da nossa imaginação, dessas criaturas feitas de palavras, que têm o poder de sobreviver aos indivíduos de carne e osso. Na noite de papel, que é a noite dos poetas e romancistas, emergem os sonhos, as lembranças, as imaginações desabridas, os enlaces na escuridão, as tramas inconfessáveis,
as sombras dos que tinham prometido jamais retornar à vida, nem mesmo sob a forma de personagem de romance, e contudo vem exibir-nos os seus corpos e almas lesionados e nos obrigam a ouvir o que antes era silêncio e segredo inconfessável. E assim se fazem os romances e os poemas, e os romances que são poemas, e assim se compõem essas histórias que espelham as paixões humanas, essas paixões que só a morte tem o poder e o dever de extinguir. A arte imemorial de contar a história do homem, do seu amor ou do seu ódio, de suas ambições e desatinos, de sua passagem pela região fronteiriça, onde a verdade se une à mentira, conferistes o timbre de um claro e inequívoco selo pessoal. A vossa vocação de escritor, que se perde nos dias da vossa infância em Vila Isabel, ou numa longínqua aldeia espanhola, segundo os informantes, talvez invejosos de vossa notoriedade e principalmente de vosso sorriso enigmático, a vossa vocação soubestes aliar as virtudes de uma pertinaz e apaixonada aprendizagem intelectual. Ao dom genuíno, acrescentais a persistência do trabalho continuado, carregando pedras como se fossem plumas. E, com a vossa entrada para esta casa, é uma nova geração de romancistas que dá o primeiro passo rumo à nossa companhia. Essa revoada de nomes e obras ostenta, como as anteriores, o carimbo histórico que regeu a sua emergência. O sistema de governo, imposto em 1964, imprimiu às vozes que então surgiam uma dicção particular. Os temas da perseguição, do exílio, da violência, da existência absurda, da liberação sexual, da evasão indeterminada, da afirmação feminina, projetaram-se compondo um repertório formal e psicológico. A alegoria, a paráfrase, a paródia e a narrativa fantástica sublinharam o propósito de uma criação literária geminada a criações já existentes, como é o caso, por exemplo, do vosso romance A Força do Destino, uma ficção que nos remete à famosa ópera de Verdi. A esses elementos cabe acrescentar a utilização da comicidade e da ironia. Não sem razão, Franz Kafka se tornou um dos autores mais lidos e imitados e até saqueados nesse período. A vida de incontáveis cidadãos se converteu em verdadeiro processo que dispensava, em sua escura tramitação, as evidências da inocência ou da culpa. O conflito entre a cidade e a selva, o arcaico e o moderno, o mítico e o racional, já versado por Euclides da Cunha e os sertões, voltou à cena literária e artística. Em romances e documentários da mais vária casta, estendeu-se a violência do Estado e do poder contra o indivíduo. Novos olhos enxergaram o horror das grandes cidades inchadas e favelizadas, que exibem sobre os seus viadutos e pontes uma população de párias, os apartheid brasileiros, que a miséria dos campos empurra para a miséria ainda maior das metrópoles impiedosas. Em longes terras, exilados da mais diversa extração intelectual ou ideológica, entoaram as suas novas canções do exílio. O índio, engrandecido pelo romantismo mitificador de Gonçalves Dias, e depois devolvido à realidade pelo Roquete Pinto de Rondônia, voltou a fazer a sua aparição na literatura brasileira, mas desta vez como uma raça saqueada pela... Ali, tá bom. As minorias sexuais se fez ouvir, a voz dos corpos
que querem ter razão sobre as almas. Foi no cenário da pátria dividida e mudada em dois campos inimigos que a vossa obra surgiu esse impulso. Nessa maré matinal, exprimistes desde o início preocupações e até obsessões que haveriam de adensar-se a cada novo livro. A mão juvenil e ainda incerta de seus dons, que redigiu o romance de estreia Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, publicado em 1961, foi alcançando gradativamente surpreendente firmeza prenunciada em madeira feita cruz, editado 2 anos depois. Creio que em vosso primeiro livro de contos, Tempo das Frutas, de 1966, que ocorre a vitória da fabulação sobre uma atmosfera brumosa, propícia a prestigiar mais as paisagens imaginárias ou estilizadas do que a nitidez das terras situadas e o movimento das personagens. O romance fundador, de 1969, torna límpida a vossa imagem de criador literário. Nesse livro, despontou o vosso desejo de compor romances que fossem largos painéis, tanto da realidade mais chã, como da imaginação mais solta. E nele emergem os temas que, em todo escritor digno deste nome, constituem a sua marca e diferença. Assim, fundador não é apenas o transeunte de um romance, mas o figurante metafórico que a si mesmo se funda no ato de existir. Funda outras criaturas pelo ato genesíaco tão presente em vossa ficção. Funda famílias e cidades. E funda a linguagem que o torna presente na ordem do mundo. Aventuro-me a afirmar que é uma certa atmosfera bíblica em vossa obra, cujas personagens parecem possuir a antiguidade das figuras do Velho Testamento, como referências do rodar dos dias e das paixões enoveladas. Expoente de uma geração voltada para o repertório da realidade circunfusa, como a violência, a anulação do indivíduo pelo poder do império da tecnologia, escolhestes o caminho. Laica do mundo e da vida, e buscando nos comportamentos elementares e na força da natureza e dos frutos da terra o que a criatura humana tem de mais imexível e resistente às mudanças do tempo. Uma comunhão primeva preside a vossa obra. A casa da paixão e sala de armas aumentam os vossos passos rumo ao antes, que é também depois. E neles, como nos demais, a condição feminina irrompe com o seu desatado esplendor, como uma fogueira que não queima, como uma fala triunfante que venceu o silêncio e o medo e nos intriga e até nos estarrece. A vossa obra tem a materialidade da madeira e do vinho, do azeite e do pão. Há nela algo de hispânico que desdobra os horizontes da procedência e da origem. Um lampejo medieval que aponta para um berço perdido e reencontrado. Mas esse apelo à natividade ostenta algo de opaco e impenetrável, como se existisse na condição humana uma fronteira que nenhum criador pode cruzar, por maior que seja o seu gênio e mais competente o seu uso da linguagem. Romancista das fundações humanas, do que o homem cria na treva amorosa ou conflitual e no tempo histórico, que é também o espaço da destruição, sabeis que a vossa casa está, como na Bíblia, levantada na areia. Temas do meu coração, o romance em que a vossa mitologia pessoal encontra sobranceiramente um largo campo para exprimir-se e testemunha um aprimoramento técnico
formal em mais de 10 anos de ofício literário reflete essa opacidade ou impenetrabilidade comparável, para usar aqui uma imagem que tanto estimais, a uma cebola dentro da terra. Dir-se-ia que a nós, poetas e romancistas, é vedado atingir aquele centro de tudo, físico e espiritual, que Conrad considerou o coração da treva, o que nos obriga a passar a vida toda transitando à beira de um segredo que jamais nos será confiado. Dele saberemos apenas fragmentos desencontrados, versões colisivas e civilinas. Como para nós, a realidade é a imaginação convertida em linguagem. O caminho mais adequado para captá-la seria aquele que trilhastes em A Força do Destino, o caminho da paráfrase maliciosa ou mesmo zombeteira. Nesse romance operístico, pintais com expressiva comicidade a mais férvida e incômoda das paixões humanas, que é o amor. Será a realidade uma paráfrase da realidade? Será o amor uma paráfrase do amor? São perguntas que deixais sem resposta. Como se coubesse ao romancista não responder às indagações dos leitores, mas a missão de interrogá-los. Finalmente, após o interregno harmonioso dos contos de O Calor das Coisas, a vossa criação literária foi atingida em 1986 pelo sopro épico de A República dos Sonhos. Palpita nesse grande romance, que reclama o carimbo de clássico, a presença larga e diversa do Rio de Janeiro, a cidade em que nascestes. É a história do imigrante espanhol e de sua família no Brasil. E, de certo, inumeráveis elementos biográficos e autobiográficos se acumularam e se mesclaram na detida fatura em que, pacientemente, pela força da linguagem vívida e vivida e de um impetuoso poder narrativo, fostes convertendo vozes e sombras amigas ou antagônicas numa saga durável e convincente. O amplo e maduro A República dos Sonhos testemunha as vossas virtudes como romancista da fundação, aqui representada na iluminação de uma origem, na aparição e continuação de uma família, no patrimônio do sangue e da hereditariedade que tanto vos toca, nesse universo genético e genesíaco que produz parentescos e heranças e junta na mesma linha sinuosa os sonhos alcançados e as ilusões perdidas. Não fosseis uma ficcionista numerosa, que na evidência de sua copiosidade e exuberância encontra a motivação do seu ofício, e bastaria a República dos Sonhos, que é também pelo seu emblema conflitual e planejamento histórico, um retrato em cores fortes da República dos nossos pesadelos, para justificar o vosso ingresso nesta casa. Mas esse momento alto de vossa bagagem, e que documenta a vossa adesão ao romance realista nos moldes de Balzac e Galdós, já possui um rival, que é a doce Canção de Caetana, o exemplo mais recente da fervilhante profusão de vossos dotes literários, com o rastilho de alegria que o percorre, a pungência de sua história de amor e a dialogação desembaraçada que impulsiona a trama romanesca. Senhora Adélida Pinhon, sucedeis nesta casa a um dos grandes de Espanha da nossa vida cultural, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. A aventura linguística é primordialmente, a aventura literária é primordialmente uma aventura linguística, na qual estão presentes, ao mesmo tempo, a voz da ordem e o incitamento à desordem
e a transgressão. O grande dicionarista e filólogo a que sucedeis, esse alagoano airoso e aflamengado, em cujo sobrenome fugia a justificação para os seus cabelos louros e olhos cor de mel, soube escutar, como poucos em sua família espiritual, as vozes desses dois mundos, o do gabinete e o da rua. A sua lição intelectual e pedagógica é viva e aberta, como o mar verde e azul que, menino, ele contemplava em Paço de Camaragibe, seu vilarejo natal. As palavras já recolhidas aos léxicos pelos seus antecessores desde o alvorejar da nossa língua, acrescentou novas palavras que os seus olhos e ouvidos captavam incansavelmente nas mais diversas paragens. E não eram só as palavras que Aurélio Duarte de Holanda Ferreira tinha a graça de acumular em seu próvido celeiro. Também as dicções particulares, os giros de linguagem, tanto os de origem preclara, como os que fluem das bocas plebeias e anônimas e exprimem a lenta e infindável elaboração da língua. A gramática dos ceguinhos desdentados e às vezes obscenos que cantam nas feiras do Nordeste é tão autorizada e castiça como o estilo canônico de Machado de Assis e Rui Barbosa. No universo da língua e da linguagem, todos são clássicos, até os clássicos. Com a sua visão tolerante do processo linguístico, Aurélio Duarte de Holanda se rendia a essa evidência. E com tal fervor que, quando abro o seu dicionário tão juncado de alagoanismos e até de maceoísmos, sinto um cheiro de maresia, o cheiro do mar oceano na praia nativa em que tantas vezes caminhamos juntos. Eu, menino, e ele, um jovem provinciano, ainda ignorante de que o destino ou a providência decidira conferir-lhe a glória de ser um substantivo comum, de ser o Aurélio sempre ao alcance de nossas mãos e de nossos olhos. Esse andar na distância e no tempo me devolve ainda a Maceió dos longos mormaços e dos bordéis austeros como reitorias de universidades, dos cachaceiros de primeiras armas e dos desembargadores chegadiços a uma da Coluto, dos matinais bebedores de conhaque e jogadores de bozó, dos bacharéis taciturnos, das lacraias rancorosas e das gaivotas imprecatórias, essa Maceió que para nós ambos era a luminosidade de uma palavra sempre habitável. Ao ser eleito para esta academia, Euclides da Cunha, em carta ao presidente Machado de Assis, mencionou o sentimento de elevação que experimentava e, aludindo ao seu novo posto de acadêmico, acentuou: não sei de nenhum outro mais elevado deste país. Instituição criada não pelos velhos, mas pelos jovens, para engastar o Brasil no processo da civilização e ordenar uma grande tradição o fluxo das vanguardas e contemporaneidades, esta casa se nutre de seu sentido de permanência. Entre tudo o que passa, a academia é o que não passa, é o que permanece e guarda as vozes perdidas ou silenciadas. Ao aspirar a ser um dos nossos, fostes guiada pelo entendimento da significação do nosso convívio. Senhora Nélida Pion, em vossa infância atravessada de viagens, tinhais o costume de pedir a vossos pais que, nos hotéis, fosseis registrada como escritora. Aos 8 anos de idade, já éreis o que ora sois, paixão e fidelidade a um ofício, e teimosia recompensada. Bendita seja a vida que nos permite sonhar e realiza os nossos sonhos. Este dia, mudado em noite festiva,
Silva declina, mais do que nenhum outro, a vossa condição de escritora. A Academia vos recebe, a vós, a menina Nélida Pinhon, vinda de tão perto e de tão longe, e vos deseja de todo o coração uma longa imortalidade.